E olha, o jornalismo esportivo está de luto. Morreu hoje, aos 85 anos de idade, Jair de Antônio Prata. Conhecido como Tatinha, né? Um dos maiores ícones da rádio e também do esporte londrinense. Vamos conversar com o Serginho Ribeiro, que tem as informações ao vivo. Ô Serginho, eu não conhecia pessoalmente. Mas a gente, quem é que não conhece o Tatinha, né? Quem já não escutou falar o nome do Tatinha? E uma pessoa muito querida, um extraordinário profissional, né? Espetacular. E você trabalhou na Paiquerê, né, Cid? Mas os horários não batiam na ocasião e não convivia com o Tatinho. Uma pena, porque você teria conhecido uma pessoa maravilhosa, uma pessoa simplesmente fora de série, nosso querido Jairdes, né? Eu sempre chamava assim, Tatinha, meu querido Tatinha, o nome é Jair de Antônio Prata, mas eu sempre gritava ele, Jairdes, né? Eu, Flávio Campos, né? E outras pessoas, como Cláudio Rocha, você estava brincando com o Tatinha. Tatinha morreu na Zona Sul de Londrina hoje. Ele estava chegando. Então, o Tatinha sempre foi uma pessoa muito ligada e abençoada por Deus para ajudar, né? Antes de falar do jornalista esportivo, da pessoa. Mas o Tatinha sempre foi uma pessoa que você precisava de ajuda em todos os sentidos, viu, Cid? Principalmente na área de saúde, o Tatinha corria atrás, Tatinha conseguia, fazia de tudo para ajudar você, para facilitar a sua vida e também auxílio às pessoas, principalmente em grupos, né, que precisavam de auxílio em comunidades carentes, como no União da Vitória, onde ele estava voltando, inclusive, para trabalhar lá, para ajudar as pessoas, onde ele tinha um grupo de auxílio a famílias carentes. Estava chegando, indo para a Zona Sul de Londrina, quando teve um mal súbito, né, e acabou batendo na traseira de um carro, mas infelizmente já estava sem vida. Para o local, SAMU, né, CIAT também, porque entrou como um acidente, mas na realidade o médico constatou um infarto fulminante, né, e o Tatinha nos deixou aos 85 anos de idade, né, pai do meu querido Nelsinho, das meninas, enfim, e o Tatinha nos deixa assim no momento da véspera do Natal, fica meio difícil, complicado para a gente ter que engolir. JB Faria dava essa notícia hoje, eu infelizmente você na hora ouvia, e fiquei muito triste, muito abalado, de fato, com a morte desse cara, porque tive uma ligação muito forte com o Tatinha durante toda a minha carreira, né, cobrindo o Londrina Esporte Clube. Foram anos e anos cobrindo o Londrina, lá dos anos 80, final dos anos 80, para os anos 90, 2000, enfim, até o período em que o Tatinha trabalhou aí na crônica esportiva. Eu sempre com o Tatinha, sempre do lado do Tatinha, as transmissões esportivas, se você pegar imagens, fotos, eu sempre estou do lado dele, a cadeirinha dele, eu sempre, o espacinho da cadeirinha era ali onde eu ficava do lado dele. Às vezes, muitas vezes, ele chegava no estádio, eu já pegava a cadeirinha dele, colocava ali do lado, e assim nós fazíamos as transmissões esportivas. As viagens eram viagens incríveis, sempre juntos e sempre brincando, né? Porque o Tatinha tinha um fato curioso. Todo lugar que a gente chegava, ele era muito conhecido, muito querido, né, no Brasil inteiro. E a gente estava lá, vamos colocar, a gente estava lá em Belém do Pará. E de repente eu olhava para o Flávio Campos, ou outro companheiro de imprensa, de rádio, que viajávamos juntos sempre. Descíamos no aeroporto, eu falava assim, impossível aqui, vamos colocar em Barra do Garças, né, lá em Goiás com Mato Grosso. Eu falei, impossível aqui, alguém conheceu o Tatinha. Mas do nada alguém gritava, aí Tatinha! E era assim, em todo lugar que a gente chegava. Tô lá em Recife, de repente do nada, no aeroporto alguém gritava, ou no hotel que nós estávamos, o nome dele. Era um companheiro de imprensa, era um companheiro de uma rádio de fora, de um companheiro de jornal ou TV, que sempre estava aí dando aquele apoio para o Tatinha e para nós, quando chegávamos em cidades distantes daqui de Londrina. E aqui no interior de São Paulo, como a gente fazia muito finais de semana, as transmissões dos campeonatos paulistas brasileiros, então era muito comum nós viajarmos também para cidades como Araras, né, como Campinas, Limeira. Então a gente sempre estava trombando com companheiros de fora e de outras emissoras de rádio de todo o Brasil, e Tatinha junto, tanto ele numa emissora como na outra, mas na concorrência, entre aspas, mas no dia a dia a parceria é muito boa. Felizmente ele faleceu, e daqui a pouco nós teremos os dados, detalhes do horário do sepultamento. A gente agora há pouco questionava, né, para ver em relação ao horário certinho, local de sepultamento e velório. Nós vamos trazer informações aqui para o telespectador do Brasil Urgente, mas digo a vocês com um sentimento muita tristeza mesmo pelo convívio, pela amizade, né? Eu peço aí a Deus para que Deus possa confortar os corações de todos os familiares, viu, Nelsinho, das suas irmãs, enfim, de todos vocês e dos amigos principalmente ligados, principalmente aqueles ex-jogadores de futebol. Eu tenho certeza que vou citar alguns nomes aqui, mas vou citar 3 nomes que vão representar os ex-jogadores do Londrina, mas Garcia, Márcia Alcântara, João Neves, eu falei citar esses 3 nomes que representam todos os ex-jogadores do Londrina. Tenho certeza que todos eles estão com um sentimento, nesse momento, de muita dor no coração. Robertinho Bruce, nosso querido Bruce, que você também conhece bem, o Robertinho que
que a carreira do Robertinho foi toda acompanhada pelo Tatinha, desde os anos, no começo dos anos 70. Tatinha, em 56, primeiro jogo do Londrina Oficial, estava lá trabalhando. Tatinha, que foi assessor de imprensa do então prefeito de Alto Paranaguá, né, quando foi prefeito de Londrina, então ele tinha toda um conhecimento da cidade, e esses jogadores que eu citei o nome, Robertinho, João Neves, Márcio Alcântara e Carlos Alberto Garcia, representam todos os atletas que conviveram com o Londrina Esporte Clube, que com certeza estão tristes, estão com o coração em pedaços, porque perdemos um grande amigo, Cid. Que tristeza, Serginho. Inclusive, né, Serginho, o prefeito Tiago Amaral decretou luta oficial por 3 dias, né, por conta do falecimento do Tatinha, né? Importância. Olha o tamanho da importância. Eu não sei se no seu teu período de Paiquerê o horário não batia para você encontrá-lo, né, Cid? Serginho, o meu horário da Paiquerê, quando eu trabalhava lá, eu chegava às 5h, como o Paiquerê Urgente começava naquela época lá, 5h30 da manhã até às 7 horas da manhã. Daí eu não encontrava, assim, eu não tive o prazer de trombar com o Tatinha ali pessoalmente, cara, infelizmente. Mas a gente sempre conheci, sempre escutou falar muito bem dele. Né? Não, com certeza. E interessante que eu comentava outro dia, né? Falei, não, o Cid trabalhou muito tempo na Paiquerê, tal, conversando com o pessoal. Aí as pessoas acham estranho, né? Eu quando comento que eu sou de rádio, que eu trabalhei em quase todas as rádios de Londrina, as pessoas acham estranho, né, Cid? Mas ninguém sabe lá atrás o que a gente já passou. E o rádio é uma delícia fazer, e nós somos do rádio também. E as pessoas acharam estranho quando eu te falo, quando eu comento que você trabalhou em rádio, as pessoas ficam achando estranho. O Cid trabalhou em rádio, é muito estranho. Mas o rádio, né? A gente falando do Tatinho, o rádio também é uma coisa muito gostosa, o rádio dá saudades. E para quem não sabe, o Cid é do rádio também, né, Cid? Com certeza. Valeu, Serginho. Obrigado, meu irmão.